se deparou com uma garota alienígena, despojada de tudo, sem roupas, sem esperança, apenas uma história de partir o coração gravada em seus olhos. Enquanto Tyler Murphy navegava pela densa floresta alienígena, o ambiente vibrante parecia pulsar com vida, cada batida ecoando a urgência de sua missão. Sua pesada armadura de explorador sussurrava suavemente a cada passo, adaptando-se aos desafios do terreno irregular sob seus pés. O sol estrangeiro filtrava-se através da copa de folhas peculiares com tons de roxo, projetando sombras entrecortadas que criavam uma atmosfera quase mística. Como um experiente ranger da expedição florestal terrana, Tyler havia explorado dezenas de mundos inexplorados. No entanto, havia algo distintamente diferente sobre este. O ar estava impregnado com uma doçura inesperada, e o chão sob seus pés exibia padrões intrincados que ele nunca tinha visto antes. Sua missão era simples: explorar o continente ocidental do planeta, em busca de potenciais colônias. Até aquele momento, ele não havia encontrado nada realmente extraordinário, mas a visão diante dele o fez parar abruptamente. Aninhada entre as raízes retorcidas do que parecia ser uma árvore antiga, havia uma mulher humanoide nua, cativante e enigmática. Seu cabelo platinado caía em ondas suaves ao redor de seus ombros, emoldurando seu rosto com uma beleza etérea. Sua pele clara, tocada por um delicado tom esverdeado, revelava inconfundivelmente sua natureza não humana. Apesar de sua aparência de outra forma impecável, pequenas arranhaduras e manchas de sujeira sugeriam as aventuras que ela havia enfrentado. O instinto de treinamento de Tyler assumiu o controle enquanto ele avaliava a cena à sua frente. A mulher parecia desarmada e visivelmente angustiada, mas sua experiência lhe mostrara que as aparências podiam ser enganosas. Ele manteve uma distância cautelosa, garantindo que sua arma permanecesse na cintura, pronto para responder se necessário. Os olhos dele se encontraram em um momento que parecia ao mesmo tempo elétrico e pesado. Os olhos dela, grandes e âmbar, não expressavam medo, mas uma profunda e assombrosa tristeza que apertava seu peito. Ela parecia despedaçada, como se a esperança há muito a tivesse abandonado. "Você me entende?" Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Ele perguntou, sua voz suave e firme, criando uma atmosfera calma. A mulher alienígena estremeceu levemente, puxando instintivamente os joelhos para mais perto do peito. Seus lábios se abriram como se ela estivesse prestes a falar, mas nenhum som saiu. Era claro que ela estava lutando com algum profundo conflito interno. Tyler começou a remover gradualmente a camada externa de sua armadura, cada movimento intencional e calmo. Ele desfez o fecho de sua capa térmica, uma peça padrão projetada para ambientes severos, e a estendeu em direção a outra pessoa. "Aqui", disse ele suavemente, dando um passo cauteloso à frente. "Deixe-me ajudá-la." Ela manteve-se firme, sem mostrar sinais de hesitação ou de se afastar enquanto ele gentilmente colocava a capa sobre seus ombros. Em vez disso, seu olhar fixou-se nele com uma intensidade que beirava a desespero, como se estivesse tentando discernir se ele estava realmente ali ou se era apenas outra ilusão cruel. Vários momentos se passaram em silêncio, envoltos pela sinfonia sobrenatural da floresta, com o farfalhar das folhas e os chamados distantes de criaturas invisíveis. Finalmente ela quebrou o silêncio. "Eu não me lembro." Sua voz, mal acima de um sussurro, tinha uma qualidade melódica que contrastava fortemente com a dor entrelaçada em suas palavras. As palavras fluíam sem esforço em um inglês padrão perfeito, instantaneamente despertando uma enxurrada de perguntas na mente de Tyler. Ele se agachou para ficar na altura dos olhos dela, tomando cuidado para manter uma distância respeitosa para não parecer intimidador. "Qual foi a última coisa que você se lembra?" ele perguntou suavemente. Ela envolveu a capa mais apertada ao redor de si mesma, sentindo o peso da dor e da escuridão a envolvendo. Os olhos dela piscavam nervosamente, vasculhando os arredores como se antecipasse que sombras ganhassem vida e a agarrassem. A mandíbula de Tyler se contraiu em resposta. Após anos de serviço, ele havia testemunhado o suficiente para reconhecer os sinais inconfundíveis de trauma. Alguém havia feito isso com ela. A deixado aqui, desprovida de tudo, até mesmo de suas memórias. "Sou Tyler Murphy, Força Expedicionária Terran", ele disse. Sua voz firme e profissional, mas impregnada de uma suave calorosidade. "Você está segura agora. Eu posso te ajudar se você me permitir", ele disse, sua voz firme. Ela o observou atentamente, seus olhos âmbar parecendo buscar profundamente em sua alma. "Por que você gostaria de me ajudar?" ela perguntou, seu tom isento de acusação, preenchido em vez disso com uma confusão genuína.
Era como se a própria ideia de bondade tivesse se tornado uma estranha para ela. Porque é a coisa certa a se fazer, ele respondeu simplesmente. E ninguém merece ser deixado sozinho assim. Um leve tremor percorreu seu corpo, e por um breve momento, Tyler temeu que ela pudesse desabar em lágrimas. Mas em vez disso, ela se endireitou, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Obrigada, ela sussurrou, sua voz mal acima de um sussurro. Após um momento de hesitação, ela continuou. Acho que talvez eu tenha tido um nome uma vez, mas ele escapou de mim. Assim como tudo o mais. Tyler acenou com a cabeça, sua expressão pensativa. Vamos descobrir isso juntos, ele a assegurou. Mas por enquanto vamos nos concentrar em te levar para um lugar seguro. Meu acampamento base não está longe daqui, ele disse, levantando-se lentamente. Ele estendeu a mão para ela. Após um breve momento de hesitação, ela aceitou sua oferta, permitindo que ele a ajudasse a se levantar. Ao ficar de pé, ela balançou ligeiramente, mas rapidamente recuperou o equilíbrio, envolvendo a capa firmemente ao redor de si para se aquecer e se sentir confortável. Enquanto embarcavam em sua jornada cautelosa pela floresta, Tyler sentiu uma sensação inegável de que esse encontro alteraria o curso de tudo. Ele havia chegado a este planeta em busca de recursos e locais promissores para futuras colônias. Em vez disso, ele havia se deparado com um mistério que sua consciência se recusava a ignorar. A jornada de volta ao acampamento base levou mais tempo do que Tyler esperava. A mulher alienígena, apesar de seu evidente cansaço, movia-se com uma graça natural. No entanto, eles precisavam parar com frequência, pois ondas de tontura a acometiam. Durante as pausas, ele frequentemente a pegava olhando para o horizonte, seus olhos âmbar se perdendo em uma névoa sonhadora, como se estivesse vislumbrando algo além do mundo tangível. Esse momento ocorreu mais uma vez enquanto eles relaxavam sob a árvore majestosa, sua casca brilhando suavemente com bioluminescência. Ela de repente ofegou, seus dedos afundando no solo coberto de musgo. O que você vê? Tyler perguntou suavemente, mantendo uma distância respeitosa, mas pronto para ajudar se necessário. Um laboratório. Ela sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de medo e admiração. O Genesis Collective, um grupo de cientistas alienígenas vestidos com seus trajes ambientais, eram seres frios e calculistas que viam a vida apenas como equações esperando para serem resolvidas. Um arrepio percorreu sua espinha ao pensar nisso. Eles se referiam a mim como sujeito aviana. Tyler podia sentir sua mandíbula se tensionando em resposta. O coletivo Genesis havia conquistado uma reputação notória entre as forças espaciais humanas. Esta enigmática civilização alienígena estava obcecada em aperfeiçoar outras espécies por meio da evolução forçada e manipulação genética. Apesar dos esforços incansáveis da humanidade para frustrar seus experimentos antiéticos, o coletivo permaneceu inabalável em sua busca. Esses alienígenas persistiram em seus esforços em instalações ocultas, espalhadas pela galáxia. Aviana! Ele testou o nome, deixando-o rolar em sua língua. É assim que você gostaria que eu te chamasse? Ele perguntou. Ela fez uma pausa, contemplando o som disso, e então assentiu lentamente. Parece. Certo. Não totalmente completo, mas definitivamente certo. Enquanto continuavam sua caminhada, Tyler se sentiu cada vez mais sintonizado com a presença de Aviana ao seu lado. Havia algo hipnotizante na maneira como ela se movia, cada passo dela infundido com uma intensidade feroz, enquanto ela absorvia o mundo ao seu redor. Apesar das sombras de seu passado traumático, uma vitalidade inegável irradiava dela, atraindo-o ainda mais. Você é gentil, ela disse de repente, sua voz quebrando o silêncio. Os humanos são tão diferentes de nós. Como assim? Ele perguntou intrigado. Você é mais caloroso, mais vivo, ela respondeu, seu olhar se desviando em direção a ele. Um leve rubor surgiu em suas bochechas, um tom mais profundo de verde. Suas emoções são intensas, mas não intimidadoras. Elas se sentiam seguras. Os alienígenas Gênesis, com seu comportamento frio e clínico, careciam de qualquer compreensão das emoções. Eles eram movidos unicamente por dados e resultados. No entanto, quando Tyler ouviu suas palavras, um inesperado tremor agitou seu peito. Seu treinamento militar havia lhe ensinado a importância de manter uma distância profissional, mas havia algo em Aviana que tornava isso cada vez mais desafiador. Eles chegaram ao seu acampamento base exatamente quando o sol alienígena começou seu descenso, tingindo o céu com impressionantes tons de violeta e âmbar. O acampamento, um abrigo temporário padrão,
oferecia comodidades essenciais e uma sensação de segurança. Um verdadeiro testemunho da engenhosidade humana e da preparação meticulosa. Você deveria descansar, disse Tyler, enquanto ativava os controles ambientais do abrigo. Vou preparar um pouco de comida. Nesse momento, uma memória dominou a Aviana, fazendo-a tropeçar. Instintivamente, Tyler estendeu a mão e a segurou. No instante em que seus corpos se conectaram, uma corrente elétrica percorreu entre eles, acendendo uma tensão não dita no ar. A pele dela irradiava calor contra a dele, e ele podia sentir o batimento rápido de seu coração. Eu me lembro do Genesis Collective. Ela sussurrou suavemente contra seu peito. Eles estavam tentando criar algo extraordinário. Um ser perfeito ao fundir traços de diferentes espécies. Mas eles nunca conseguiram realmente compreender a essência do que estavam tentando alcançar. Entender o quê? Tyler perguntou suavemente, ainda a segurando perto. Era a complexidade das emoções humanas e a incrível força que vinha com elas que mais os cativava. Os olhos dela se arregalaram em uma realização à medida que a verdade se instalava. Eles sempre insistiram que os humanos eram a chave, sua capacidade de sentir profundamente, de se adaptar e de triunfar sobre desafios aparentemente insuperáveis. Eles buscavam aproveitar esse poder extraordinário. Tyler havia ouvido rumores sobre a profunda obsessão do Genesis Collective pela humanidade. Esses antigos alienígenas viam a profundidade emocional dos humanos como algo tanto cativante quanto perigoso. Um poder além de sua compreensão, mas que desejavam dominar. Aviana olhou para cima, para eles, com os rostos agora a poucos centímetros de distância. Você não tem medo de mim? Ela observou, sua voz se perdendo em curiosidade. Eu deveria ter. Os cientistas do Gênesis certamente tinham. Eles eram assombrados pelo medo do que estava além do seu controle. Seus dedos quase que instintivamente traçaram os contornos intrincados de sua armadura. No entanto, você me percebe de uma maneira completamente diferente. A atração entre eles se tornou mais forte, transformando-se em uma energia palpável que preenchia o espaço confinado do abrigo. Tyler entendeu que deveria dar um passo para trás e manter uma distância profissional. Mas seu corpo permaneceu teimosamente imóvel. Como eu te vejo? Ele perguntou, sua voz saindo mais áspera do que ele pretendia. Como uma pessoa, ela sussurrou. Não como um experimento, não como um sujeito. A mão dela traçou suavemente o rosto dele, fazendo arrepios correrem pela espinha dele. Você me faz sentir viva, ela sussurrou. O primeiro beijo deles parecia destinado a acontecer. Uma mistura perfeita de ternura e paixão. Os lábios dela eram macios, carregando um gosto que era ao mesmo tempo doce e desconhecido, mas de alguma forma perfeitamente familiar. Tyler se inclinou para trás o suficiente para buscar em seus olhos qualquer indício de dúvida. Você tem certeza disso? Ele perguntou, plenamente ciente de que estavam prestes a cruzar uma linha que nunca poderia ser desfeita. Em resposta, Aviana o puxou para mais perto, sua determinação evidente em seu olhar. Nunca estive tão certo de nada em minha vida. O que se seguiu foi uma revelação para ambos. A conexão deles ia além da mera atração física. Evoluiu para algo profundo, uma ponte entre suas espécies, forjada através da confiança e de emoções genuínas. As próprias qualidades que o coletivo Gênesis havia buscado estudar e controlar continuavam sendo um enigma para eles. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados em seu colchonete, Aviana traçou suavemente padrões em seu peito. As memórias, ela sussurrou, estão mais claras agora, como se você tivesse me ajudado a redescobrir quem eu realmente sou. E quem é essa pessoa? Um sorriso se espalhou pelo seu rosto, transformando toda a sua expressão. Ela era alguém que agora podia escolher seu próprio caminho, não mais apenas um sujeito de experimentação alienígena. Ela fez uma pausa por um momento, refletindo sobre o desejo do Genesis Collective de compreender a força humana. Eles nunca entenderam que isso não poderia ser fabricado ou controlado. Deve ser dado livremente e recebido com um coração aberto. Tyler a puxou para mais perto, cativado por como era natural e fácil segurá-la. A força humana, ele disse, vem de mais do que apenas nossos corpos ou mentes. Vem daqui! Ele colocou suavemente a mão sobre o coração dela. É isso que os aterroriza, murmurou Aviana, referindo-se aos cientistas da Gênesis. Eles existem há milênios, transcendendo limitações físicas, mas em sua busca por avanço, perderam algo essencial. Eles percebem a profundidade emocional da humanidade como algo tanto primitivo quanto profundamente poderoso. Isso os deixa perplexos, pois seres que consideram menos evoluídos poderiam possuir algo tão essencial que eles próprios não têm.
Essa curiosidade foi o que os levou a experimentar com você. Para compreender o conceito, Aviana encostou a cabeça no peito dele em contemplação. Eles acreditavam que, ao fundir as características de várias espécies com a capacidade emocional humana, poderiam criar seres que não apenas fossem controláveis, mas também capazes de canalizar um imenso poder. No entanto, eles permaneceram alheios enquanto ela levantava a cabeça, seus olhos âmbar brilhando com uma nova sensação de clareza. Eles não conseguiram entender que as emoções humanas não são algo a ser controlado ou replicado. Em vez disso, eles devem ser vivenciados, compartilhados e escolhidos. Tyler traçou suavemente a curva graciosa de seu queixo, cativado pela maneira como sua pele com um toque esverdeado parecia irradiar na suave e tênue luz do abrigo. Você não está mais aqui para ser experimentada, ele murmurou. Você é livre para traçar seu próprio caminho. A voz dela estava mal acima de um sussurro quando ela respondeu. Por sua causa, você me mostrou o que o Genesis Collective nunca poderia compreender. A verdadeira força surge da conexão, da confiança e do amor. Ela hesitou por um momento, então continuou suavemente, permitindo que a palavra pairasse no ar entre eles, carregada de significado. Tyler estava ciente de que seus superiores teriam opiniões fortes sobre seu vínculo crescente com uma ex-experimento da Gênesis. Naquele momento, enquanto segurava Aviana perto de si, ele se sentiu completamente indiferente a regulamentos e protocolos. O coletivo Gênesis estava totalmente errado. Eles acreditavam que as emoções nos tornavam fracos e vulneráveis. Sem perceber a verdade, são nossos sentimentos, nossa capacidade de nos importar, de amar e de defender com fervor o que realmente importa, que nos tornam fortes. É isso que torna a humanidade verdadeiramente imbatível. O sorriso de Aviana brilhava com um toque de travessura. É essa a razão pela qual vocês, humanos, conquistaram uma reputação tão grande em toda a galáxia por serem imparáveis quando estão apaixonados por algo? Você pode apostar que sim, Tyler Grinder. Somos teimosos assim. As risadas deles ecoaram pelo abrigo. Uma melodia de pura alegria que quebrou a frieza clínica dos laboratórios do Genesis Collective. Naquele momento fugaz, eles transcenderam sua espécie e circunstâncias, tornando-se algo muito maior. Eles eram apenas duas almas decidindo se conectar, confiar e abraçar suas emoções. À medida que a noite envolvia a floresta alienígena, Tyler e Aviana se envolveram em uma conversa profunda por horas, trocando histórias e revelações. Ela se abriu com ele sobre as instalações do coletivo Gênesis, revelando insights que despertaram sua curiosidade. Seus experimentos incansáveis, voltados para entender e aproveitar as profundezas da capacidade emocional humana, eram simplesmente fascinantes. Ele contou histórias da ousada expansão da humanidade no espaço, destacando sua determinação inabalável em explorar e se conectar com outras espécies, não importando os desafios que enfrentavam. Seu povo nunca desiste, não é? Aviana perguntou, sua voz cheia de admiração. Não está em nossa natureza, respondeu Tyler com confiança. Quando acreditamos em algo ou em alguém, lutamos por isso, não importa as dificuldades. Aviana se apoiou em um cotovelo, seu cabelo platinado caindo elegantemente sobre o ombro. Os cientistas da Gênesis frequentemente se viam imersos em discussões sobre um conceito fascinante que eles chamavam de paradoxo humano. Eles se maravilhavam com a forma como sua espécie podia incorporar uma agressão tão feroz em batalha, enquanto ao mesmo tempo demonstrava uma profunda compaixão. A coexistência dessas características aparentemente contraditórias os deixou perplexos e incapazes de reconciliar as duas, porque eles estão tentando analisar algo que desafia a medição, Tyler disse, passando suavemente os dedos pelo cabelo sedoso dela. A natureza humana não é governada pela lógica ou pelos dados. É movida pelo coração. Naquele momento, uma súbita realização surgiu na mente de Aviana. Essa é a razão pela qual seus experimentos sempre terminavam em fracasso, disse ela, com os olhos se arregalando de compreensão. Eles estavam tentando replicar a profundidade das emoções humanas por meio de manipulação genética e ambientes controlados. Mas a verdade é que você não pode fabricar sentimentos autênticos. Não, Tyler concordou, puxando-a para mais perto. Você só pode realmente vivenciá-los em momentos como este. O segundo beijo deles foi diferente do primeiro. Mais lento, mais profundo e impregnado de uma compreensão que estava florescendo. O corpo de Aviana se encaixava perfeitamente contra o dele, como se eles fossem feitos um para o outro.
O vínculo deles ia além da mera atração física, mergulhando em algo muito mais profundo. Quando finalmente se separaram, os olhos âmbar de Aviana brilhavam com um novo esplendor. O coletivo Gênesis acredita que são superiores. Tendo evoluído além da necessidade de emoções, ela sussurrou. Mas não poderiam estar mais enganados. Eles perderam algo verdadeiramente precioso, algo que seu povo nunca esqueceu. E o que é isso, você pergunta? É o poder de escolha, a essência do livre-arbítrio, a capacidade de decidir em quem confiar. E ela fez uma pausa por um momento, então continuou suavemente, em quem amar. O coração de Tyler se encheu com suas palavras. No breve período desde que ele a encontrou, vulnerável e aterrorizada na floresta, ela passou por uma transformação notável. Não era mais apenas uma vítima de experimentação alienígena. Agora, ela estava em uma jornada de autodescoberta, revelando sua própria força através dos laços de conexão humana. Não importa o que aconteça, ele prometeu. Você sempre terá essa escolha a partir de agora. O coletivo Gênesis não pode tirar isso de você. O sorriso de Aviana brilhava intensamente. Não, eles não podem. Porque agora eu entendo que eles nunca puderam. A verdadeira força não é definida pelo controle ou pela perfeição. Trata-se de abraçar nossa humanidade, sentir profundamente, correr riscos e amar de todo o coração. Enquanto se aconchegavam nos braços um do outro e adormeciam, Tyler chegou a uma profunda realização. Ele havia descoberto algo muito mais valioso do que apenas um companheiro sobrevivente de experimentos alienígenas. Ele havia descoberto alguém que reconhecia as maiores qualidades da humanidade não como fraquezas a serem analisadas, mas como forças a serem celebradas. Nas horas antes do amanhecer, longas sombras se estendiam pelo acampamento base de Tyler, enquanto ele monitorava vigilante os sensores de perímetro. Algo havia acionado a grade defensiva externa. Uma entidade tentando desesperadamente permanecer indetectada. Seus instintos militares estavam em alta alerta. Isso não era apenas uma perturbação da vida selvagem. Perto dali, Aviana se mexeu no colchonete, seu cabelo platinado brilhando suavemente na fraca luz das telas de monitoramento. Nos últimos dias, ela havia passado por uma transformação notável, evoluindo do ser frágil que ele havia descoberto na floresta para uma mulher repleta de confiança e autoconsciência. Cada momento íntimo que compartilhavam agia como uma chave, desbloqueando gradualmente mais de suas memórias, embora muitas ainda permanecessem em fragmentos. Eles estão aqui, não estão? Ela sussurrou, seus olhos âmbar brilhando com um medo ancestral. Tyler acenou solenemente, seu olhar fixo na tela tática à sua frente. 3 naves Genesis Hunter se destacavam nas sombras, utilizando uma tecnologia de camuflagem sofisticada que lhe enviou um arrepio pela espinha. Eles estavam estabelecendo um perímetro de contenção. Ele se dirigiu ao seu armário de armas, puxando seu equipamento de combate com determinação. Temos cerca de 20 minutos, pensou. Aviana se levantou graciosamente, agora vestida com um conjunto extra de suas roupas básicas que, de alguma forma, conseguia fazê-la parecer ao mesmo tempo vulnerável e formidável. A buscadora, ela disse, o nome emergindo das profundezas de suas memórias recuperadas. Os caçadores de elite do Genesis Collective eram notórios por nunca permitir que um experimento escapasse de suas garras. Investimento? Tyler pronunciou a palavra com um desprezo palpável enquanto a ajudava a colocar um colete de proteção. É assim que aqueles bastardos alienígenas te percebem meramente mais um espécime em sua busca implacável para compreender a humanidade. Os dedos de Aviana deslizam sobre as bordas com uma familiaridade inesperada, como se ela as conhecesse há eras. Durante milênios, eles têm se esforçado para replicar a intrincada profundidade emocional dos humanos, através da lente da ciência. Seus caçadores são verdadeiras obras-primas, projetados meticulosamente para serem impassíveis, o epítome de predadores perfeitos. De repente, um alerta de proximidade apitou suavemente, quebrando o silêncio. Tyler olhou para as leituras, seu coração afundando enquanto ele xingava baixinho. Foram detectadas 15 biosinais, utilizando de forma inteligente algum tipo de tecnologia de mascaramento térmico. Estas não são apenas unidades de recuperação comuns. A expressão de Aviana se tornou séria. Não. Elas são seres de elite projetados para serem completamente desprovidos de emoção e fraqueza. Eles carecem de tudo que torna os humanos tão cativantes para o coletivo. Ela se aproximou de Tyler, sua fragrância o envolvendo, despertando seus sentidos. Não vou deixar que me levem de volta, declarou ela, sua voz firme,
mas cheia de urgência. Eu não posso ser o experimento deles novamente. Você não vai, Tyler a assegurou, seus dedos verificando habilidosamente a carga de seu rifle de pulso. Mas precisamos de um plano. Minha armadura pode suportar as armas deles, mas eu preciso de uma arma própria. Ela declarou, sua voz agora impregnada de determinação. As memórias surgiram dentro dela. Ela sabia como lutar, e eles garantiram que ela estivesse preparada. Tyler hesitou por um momento, ponderando suas palavras antes de relutantemente lhe entregar sua pistola reserva. Enquanto seus dedos se tocaram durante a troca, uma faísca familiar de eletricidade percorreu seu corpo. Mesmo diante do perigo iminente, o laço entre eles pulsava com uma intensidade inegável. Fique perto, ele insistiu, ativando os sistemas de combate de sua armadura. Vamos nos dirigir ao túnel de emergência que escavei quando estabeleci o acampamento pela primeira vez. Este túnel leva ao local da explosão inicial que abalou o abrigo, silenciando abruptamente suas palavras. Uma névoa peculiar e cintilante surgiu, envolvendo os arredores em um brilho etéreo. O capacete de Tyler se ajustou perfeitamente, proporcionando a ele uma visão cristalina do caos que se desenrolava ao seu redor. Através da névoa que girava, ele avistou a Aviana, movendo-se com uma graça quase sobrenatural. Sua genética aprimorada era inconfundível, evidente em cada movimento fluido que ela fazia. Ela disparou 3 tiros precisos, cada um acertando seu alvo quando o primeiro buscador ultrapassou a entrada do abrigo. A criatura caiu silenciosamente, sua armadura cristalina se despedaçando em uma cascata de fragmentos cintilantes. Impressionante, Tyler comentou, seus olhos se estreitando em foco enquanto derrubava mais 2 buscadores com rajadas controladas de seu fuzil. Suas formas alienígenas colapsaram com uma elegância assustadora, reminiscentes de estátuas tombando ao chão. Você deveria ver o que mais eu posso fazer, Aviana respondeu, sua voz inesperadamente carregada de intensidade enquanto se abaixava atrás de uma caixa de armazenamento, o fogo de retorno caindo ao seu redor. As armas Gênesis liberavam estranhas rajadas de energia que pareciam distorcer o próprio ar ao seu redor. Os lutadores se moviam em perfeita harmonia, como se estivessem aprimorando suas habilidades juntos há anos, em vez de terem se encontrado apenas dias antes. As habilidades aprimoradas de Aviana complementavam perfeitamente a experiência de combate de Tyler, entrelaçando uma dança mortal que deixava os buscadores do mar, sem emoção, perplexos. Eles simplesmente não entendem, Aviana gritou entre os tiros. A imprevisibilidade humana não é uma falha. É seu maior trunfo. Tyler sorriu por trás de seu capacete enquanto derrubava mais um perseguidor. Isso mesmo. Você não pode calcular o que não consegue entender. No entanto, os caçadores de Gênese eram inflexíveis, seus corpos aprimorados avançando com uma precisão que se assemelhava a máquinas. Um disparo de disruptor neural atingiu o ombro de Tyler, embaralhando momentaneamente os sistemas de sua armadura. Ele tropeçou, mas Aviana foi rápida em reagir, correndo para protegê-lo. No processo, ela levou um golpe de raspão. Enquanto o túnel ecoava com seu suspiro agudo, ela o estabilizou, seu toque enviando ondas de eletricidade percorrendo seu corpo, mesmo através das camadas protetoras de sua armadura. Eles se moveram com precisão, cobrindo os movimentos uns dos outros de forma impecável. À medida que se aproximavam da entrada secreta do túnel, Tyler ativou a sequência de autodestruição do abrigo. A explosão iminente lhes daria preciosos minutos para escapar. Enquanto navegavam pelo estreito corredor, seus corpos se roçavam, movendo-se rapidamente através da escuridão envolvente. A única fonte de luz vinha da armadura de Tyler, que lançava um brilho etéreo nas feições de Aviana. Nesta proximidade íntima, mesmo em meio ao perigo iminente, a atração inegável entre eles reacendeu-se. Você está sangrando, ele observou com o olhar fixo na ferida em seu braço. Já está cicatrizando, ela respondeu, com um toque de tranquilidade na voz. De fato, a lesão estava visivelmente cicatrizando, um testemunho da biologia aprimorada dela em ação. Era uma das muitas melhorias que haviam passado, mas ainda lutavam para compreender a verdadeira essência da resiliência humana. Eles saíram do túnel e entraram em uma pequena clareira, a apenas 2 quilômetros do acampamento. O som da perseguição ainda ecoava atrás deles, abafado, mas implacável. A fria e inabalável determinação do perseguidor os transformou em caçadores temíveis, mas também os tornou um tanto previsíveis. Há um transporte de backup escondido nas proximidades, disse Tyler, assumindo a liderança. Nesse momento, Aviana o puxou para um beijo intenso,
seu corpo pressionando contra a armadura dele com uma urgência que dizia muito. Obrigada. Ela sussurrou contra os lábios dele, sua respiração quente e cheia de emoção. Obrigado por me mostrar o que significa ser mais do que apenas um experimento, por me fazer sentir verdadeiramente humano. Aviana, eles querem que eu esteja vivo, ela declarou, seus olhos âmbar ardendo com uma determinação feroz. Mas eles te matarão sem pensar duas vezes. Para eles, a emoção humana é uma contaminação que deve ser erradicada. Naquele momento, Tyler entendeu suas intenções. Ou lutamos juntos ou não lutamos de jeito nenhum. Essa é a essência de ser humano. Um sorriso radiante iluminou seu rosto. Sua espécie é maravilhosamente teimosa. Enquanto sua mão acariciava suavemente sua bochecha armada, ela continuou. Mas desta vez, você precisa confiar em mim. Eu não estou fugindo. Estou escolhendo ficar e lutar com tudo o que eles me deram e tudo o que você me ensinou. Os sons da perseguição ecoavam cada vez mais perto, enviando uma onda de urgência pelo ar. Os olhos de Aviana se acenderam com um fogo interior enquanto ela se afastava de Tyler, uma determinação feroz irradiando dela. Eles nos projetaram para sermos perfeitos, ela declarou, sua voz se transformando em algo sobrenatural, mas nunca compreenderam a verdadeira essência da perfeição. Eles me concederam habilidades aprimoradas, acreditando que poderiam aproveitá-las e controlá-las. No entanto, você me presenteou com algo muito mais poderoso, paixão e amor humanos. Tyler observou com admiração enquanto a pele dela começava a brilhar, o tom verde se intensificando a cada momento que passava. Os experimentos realizados pelo coletivo Genesis haviam dado origem a algo que transcendia seus cálculos frios. De repente, os primeiros buscadores emergiram na clareira, sua armadura cristalina brilhando sob o brilho sobrenatural da luz da lua alienígena. Com uma fluidez que refletia a precisão humana, eles avançaram, armas em punho e prontas. No entanto, ao avistarem Aviana, uma centelha de incerteza se infiltrou em suas mentes, fazendo com que sua determinação antes inabalável vacilasse pela primeira vez. Sujeita a Aviana, um deles chamou, sua voz plana e desprovida de emoção. Sua resistência é ilógica. Retorne à contenção. A influência das emoções humanas deve ser erradicada. A única coisa que realmente precisa ser purgada, a voz de Aviana ressoou pela clareira, é a sua arrogância em acreditar que pode controlar o que não entende. O que se desenrolou a seguir na experiência de combate de Feed Tyler foi nada menos que hipnotizante. Aviana movia-se com a graça de um brilho estelar líquido, suas habilidades aprimoradas pelo Gênesis agora acesas por uma força inesperada que os alienígenas nunca haviam considerado em seus cálculos, a paixão humana. As armas dos caçadores se tornaram ineficazes enquanto ela deslizava sem esforço entre seus disparos. Seus movimentos se assemelhavam a uma dança mortal, uma mistura hipnotizante de poder e graça. Enquanto isso, Tyler oferecia um fogo de cobertura crucial, interrompendo habilidosamente as tentativas dos caçadores de coordenar seus ataques. Na verdade, Aviana mal precisava de ajuda. Ela era uma força da natureza, magnífica, aterrorizante e deslumbrantemente bela. Ela incorporava tudo o que o coletivo Genesis desejava, mas permanecia completamente além do controle deles. Essa realidade se tornou dolorosamente clara quando os buscadores, com suas vozes sem emoção, finalmente revelaram um indício de incerteza. As respostas emocionais humanas são frequentemente vistas como um obstáculo à eficiência em combate. Mas é aí que você está enganado, Tyler gritou, derrubando outro caçador com precisão cirúrgica. As emoções não nos enfraquecem, elas nos fortalecem, tornando-nos verdadeiramente imparáveis. A risada de Aviana ecoou com pura alegria e determinação inabalável. Ele estava certo. Você tentou criar o ser perfeito ao eliminar as emoções, mas nunca compreendeu verdadeiramente a verdade. Sentimentos não são falhas a serem corrigidas. Eles são a essência do que nos faz estar vivos. Eles são uma força a ser reconhecida, um poder que exige ser abraçado. Em menos de 2 minutos, tudo acabou. Os caçadores de Gênesis, uma vez formidáveis, estavam derrotados, suas formas impecáveis destruídas pela própria combinação que haviam buscado criar. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Habilidades aprimoradas, alimentadas pelo fervor da paixão humana, haviam se voltado contra eles. Antes de continuarmos, apenas um pedido: por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Aviana estava no coração da clareira, sua respiração vindo em pesados suspiros.
embora o som se perdesse na quietude ao seu redor. Ela se virou para Tyler, um lampejo de incerteza cruzando seu rosto. Você está com medo de mim agora? Ela perguntou suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Tyler deu um passo deliberado à frente, sua determinação firme enquanto desativava os sistemas de combate de sua armadura, um sinal claro de confiança em meio à tensão. Eles não te criaram. Ele corrigiu gentilmente, envolvendo-a em seu abraço. Eles tentaram tecer uma arma, mas em vez disso, trouxeram à tona algo verdadeiramente belo. Uma ponte entre espécies. Tudo o que você é hoje é um reflexo das escolhas que você fez. Um alívio a envolveu enquanto ela se pressionava contra ele, seus corpos encontrando instintivamente consolo um no outro. Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo que transmitiu não apenas sobrevivência, mas também triunfo e possibilidades infinitas. O calor entre eles aumentou, mais intenso do que nunca, um testemunho da força que haviam adquirido na batalha que acabaram de enfrentar juntos. Devemos ir, ela murmurou por fim, embora seu corpo permanecesse pressionado contra o dele. Eles enviarão mais. Deixe-os, Tyler respondeu, guiando-a em direção ao transporte oculto. Estaremos prontos juntos. Enquanto se preparavam para a partida, Aviana hesitou, olhando para os buscadores caídos. Ela refletiu sobre a busca deles para entender a força humana ao remover a emoção da equação. Eles erraram completamente, incapazes de compreender que amor, paixão e desejo não são fraquezas. Na verdade, eles são a própria essência do maior poder da humanidade. Tyler compreendeu a verdade. O Genesis Collective tinha como objetivo criar o ser perfeito através das rígidas limitações da ciência fria e de cálculos meticulosos. No entanto, em sua busca, eles inadvertidamente deram à luz a alguém que encontrou a verdadeira perfeição por meio do calor da conexão humana e da beleza do amor escolhido livremente. Para onde devemos ir? Ele perguntou enquanto subiam no transporte, sua mão repousando suavemente na parte inferior das costas dela. O sorriso de Aviana brilhava com uma mistura de travessura e determinação. Em qualquer lugar, ela respondeu. Existem outros como eu por aí. Experimentos, híbridos, almas perdidas. Eles merecem entender que podem ser muito mais do que o Genesis Collective imaginou para eles. Eles merecem experimentar as maravilhas que você me revelou. À medida que o transporte subia para o céu, Tyler chegou a uma profunda realização. Ele havia descoberto muito mais do que apenas uma garota alienígena vulnerável com uma história comovente. Ele havia se deparado com uma revolução em formação, uma oportunidade notável de demonstrar à galáxia que a verdadeira força da humanidade não estava em suas armas ou tecnologia avançada, mas em sua profunda capacidade de sentir, amar e transformar os outros por meio de conexões genuínas. A nave de transporte zumbia estéril enquanto navegava pelo hiperespaço, seus sistemas de stealth ocultando habilmente sua assinatura dos implacáveis vasos de perseguição da Gênesis. Tyler estava ao controle, sua concentração afiada, mas de vez em quando, ele lançava um olhar furtivo para a Aviana, que estava ao lado da janela de observação, seu olhar fixo nas estrelas giratórias além. Seu contorno parecia quase sobrenatural, iluminado pelas luzes deslumbrantes da viagem mais rápida que a luz. A confiança que ela exibia agora apenas realçava sua beleza já impressionante. Eles estão analisando os dados da batalha, disse ela abruptamente, virando-se para encará-lo. Os líderes do Genesis Collective estão perplexos com a derrota de seus buscadores impecáveis. Enquanto Tyler ativava o piloto automático, ele se dirigiu para se juntar a ela. Eles podem analisar a situação o quanto quiserem, mas nunca conseguirão compreendê-la verdadeiramente. No entanto, a obsessão deles por entender apenas se aprofunda. Os olhos âmbar de Aviana brilhavam com um conhecimento recém-descoberto, uma qualidade que os tornava ainda mais perigosos. A recente derrota apenas intensificou sua curiosidade sobre as complexidades da emoção humana. Ela pressionou a palma da mão contra o aço transparente e frio, sentindo o frio penetrar em sua pele. Eu consigo sentir os cálculos deles, seus esforços frenéticos para quantificar os eventos que se desenrolaram. Eles analisam meticulosamente cada momento, cada interação que compartilhamos, esforçando-se para entender como a paixão humana poderia amplificar suas modificações genéticas em vez de prejudicá-las. Tyler se aproximou dela, suas mãos repousando suavemente em sua cintura. No momento em que suas peles se tocaram, uma faísca familiar de eletricidade percorreu entre eles. Algumas conexões simplesmente desafiam qualquer medida ou cálculo.
Aviana se recostou em seu abraço, seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele, como se fossem duas peças de um quebra-cabeça perfeito. Isso é o que mais os assusta. Por milênios, o Genesis Collective tem confiado em cálculos meticulosos e lógica fria para guiar cada uma de suas decisões. No entanto, aqui estava ela, girando em seus braços, seus olhos ardendo com uma intensidade que desafiava toda a razão. Você desafia suas equações com sua paixão, sua determinação inabalável e sua capacidade ilimitada de amar. Essa força poderosa transforma tudo o que encontra, incluindo você. Tyler murmurou suavemente, seus dedos traçando a curva graciosa de seu queixo. A pele dela brilhava levemente sob seu toque, um lembrete vívido de sua natureza aprimorada, especialmente para mim. A voz de Aviana assumiu um tom rouco enquanto ela falava. Eles me criaram para ser seu espécime ideal, mas você me revelou um potencial maior. A cada toque e a cada momento que compartilhamos, você desperta algo dentro de mim que eles nunca pretendiam. Os sensores da nave explodiram com um aviso repentino, despertando a tripulação de suas rotinas. Diante deles erguia-se uma colossal embarcação, diferente de qualquer coisa já encontrada no espaço humano. Esta era uma nave de comando coletiva Genesis, sua estrutura cristalina brilhando e pulsando com uma energia sobrenatural que sugeria os mistérios contidos em seu interior. Eles estão aqui, Aviana sussurrou, sua voz firme e resoluta. Foi-se o medo que antes a dominava. Agora, apenas a determinação permanecia. O alto conselho do coletivo havia chegado, pronto para testemunhar as consequências de seu experimento fracassado em primeira mão. De repente, o sistema de comunicação da nave ganhou vida, projetando uma imagem holográfica de 3 figuras no ar diante dela. Suas formas eram strikingly geométricas em sua perfeição, cada ângulo e curva meticulosamente elaborados. Os rostos estavam em branco, desprovidos de qualquer emoção, criando uma estranha sensação de imobilidade. No centro estava o sujeito Aviana, o ponto focal da atenção. Com tons precisamente modulados, ela falou, sua performance superando todos os parâmetros e expectativas projetados. O impacto da humanidade levou a consequências imprevistas. Enquanto Tyler instintivamente avançava para protegê-la, Aviana gentilmente colocou uma mão em seu braço, pedindo que ele se contivesse. Nesse breve contato, uma onda de calor percorreu ambos, cortando a tensão do momento. Não sou mais seu sujeito, ela declarou, sua voz impregnada de uma nova autoridade. O que você se refere como resultados inesperados é algo que você nunca compreenderá verdadeiramente, apenas através da mera análise. Explique, exigiu o líder alienígena. Suas características impecáveis revelam os primeiros sinais de frustração. Nossos cálculos sugerem que as respostas emocionais humanas deveriam reduzir a eficiência de combate em 47,3%. No entanto, ao contrário de nossas expectativas, suas habilidades dispararam para níveis sem precedentes. Aviana riu, sua voz cheia de alegria genuína. Isso porque você está tentando quantificar o incomensurável. A emoção humana não é apenas mais uma variável em uma equação. É uma força poderosa que transforma tudo o que encontra. Ela se virou para Tyler, seu olhar suavizando-se com uma afeição inconfundível. Seu povo passou séculos tentando criar o ser perfeito por meio da manipulação genética e da supressão emocional. No entanto, a verdadeira perfeição não é encontrada no controle. Tudo se trata de conexão. Tyler sentiu seu coração se encher com as palavras dela. Mesmo na presença dos líderes do Genesis Collective, Aviana exibia uma confiança que não vinha de suas melhorias, mas de algo que eles nunca poderiam replicar. O amor, declarou um dos membros do conselho, é impossível. O apego emocional humano apenas serve para criar vulnerabilidade. No entanto, apesar dessa afirmação, sua conexão com esse humano elevou notavelmente suas habilidades além de tudo o que jamais antecipamos. O amor não é uma fraqueza, Tyler declarou, sua mão se estendendo instintivamente para enfatizar seu ponto. É uma força, algo que você parece ter esquecido em sua busca implacável pela lógica perfeita. Os membros do conselho trocaram olhares cúmplices, intrigados por sua ousada afirmação. Suas feições cristalinas brilhavam com confusão. Precisamos de observação direta, declarou a figura central. O sujeito Aviana e o espécime humano serão trazidos a bordo para análise. De jeito nenhum. Tyler rosnou instintivamente alcançando suas armas. Mas mais uma vez o toque suave de Aviana o deteve. Não, ela respondeu, um sorriso misterioso dançando em seus lábios. Você quer entender? Então observe de perto. Com isso, ela se virou para Tyler,
seu corpo se pressionando contra o dele com uma intenção deliberada. Mostre a eles o que eles nunca podem realmente calcular. Ela se inclinou mais perto, sua voz mal acima de um sussurro, e o puxou para um beijo apaixonado. Nesse momento, a energia entre eles se acendeu, explodindo como uma supernova. A biologia aprimorada de Aviana reagiu à conexão profunda que compartilhavam, sua pele começando a irradiar uma luz interna que iluminava toda a cabine do transporte. Os líderes da Gênesis ficaram em horror cativado ao testemunharem seu espécime impecável passar por uma transformação notável impulsionada unicamente pela emoção crua. Impossível, murmuraram em uníssono. As leituras de energia e as respostas biológicas estavam além de tudo o que já haviam encontrado, desafiando todos os parâmetros conhecidos. Quando Aviana finalmente se afastou do beijo, ela voltou seu olhar para o conselho, seu corpo ainda pressionado contra o de Tyler. Isso é algo que você nunca vai entender, declarou ela. A paixão humana não é uma falha a ser corrigida ou uma variável a ser gerenciada. Ela se destaca como a força mais formidável do universo. As leituras revelam uma reconfiguração total das vias neurais. Um dos membros do conselho, observando com um olhar clínico, notou esse fenômeno notável. Parece que a influência dos humanos, de alguma forma, aprimorou nossas modificações, levando-as além dos limites do que antes pensávamos ser possível. O amor muda tudo, declarou Aviana com paixão. Não nos enfraquece. Ao contrário, nos eleva além de suas definições estreitas de perfeição. Enquanto suas palavras pairavam no ar, a compostura meticulosamente mantida do conselho começou a vacilar. Seus traços geométricos, que antes eram uma máscara de estoicismo, agora revelavam os primeiros indícios de emoção autêntica. Medo. A figura central falou com cautela deliberada, ciente do peso de suas palavras. Essa conexão desafia todos os princípios estabelecidos de avanço evolutivo. No entanto, a evidência é irrefutável. O assunto Aviana alcançou um nível de otimização que buscamos por milênios. Com um toque de descrença na voz, outro membro do conselho interveio, sugerindo que as emoções humanas primitivas de alguma forma superaram seus séculos de engenharia genética. Tyler não conseguiu suprimir um sorriso. Não tão primitivo agora, não é? Pensou consigo mesmo. Os dedos de Aviana dançavam pelo seu peito, cada carícia suave enviando ondas de energia percorrendo sua forma aprimorada. Você se propôs a criar o ser perfeito ao eliminar a emoção. No entanto, em sua busca, você apenas conseguiu criar recipientes ansiosos e prontos para serem preenchidos com algo muito maior. O amor humano. A cabine de transporte zumbia de energia enquanto Aviana ilustrava vividamente sua essência. Seu corpo, criado pelo coletivo Gênesis para incorporar o auge da perfeição engenheirada, agora irradiava com a intensidade não filtrada da paixão humana. Cada toque trocado entre ela e Tyler gerava leituras que deixavam os instrumentos do conselho em frenesi. As assinaturas de energia são diferentes de tudo que já vimos, observou um dos observadores. A proximidade do humano parece amplificar todas as capacidades de design de maneiras que não conseguimos nem começar a quantificar. Porque você ainda está tentando medir isso, Aviana riu, sua voz transbordando de alegria e triunfo. Você não pode quantificar o amor. Você não pode controlá-lo. Você só pode se entregar a ele. Os membros do conselho trocaram olhares silenciosos, imersos em pensamentos. Seus traços impecáveis começaram a revelar uma crescente sensação de angústia enquanto processavam os dados à sua frente. Finalmente, a figura central quebrou o silêncio mais uma vez. Esse desenvolvimento exige uma investigação minuciosa. A fusão de nossas melhorias genéticas com a capacidade emocional humana resultou em algo que supera nossas projeções iniciais. Você vai se submeter a uma nova análise? Perguntou o pesquisador, mas Aviana o interrompeu. Sua voz era resoluta, mas carregada de um toque de compaixão. Você ainda não entende, não é? Eu não sou mais o seu experimento. O que eu tenho com Tyler está além do seu alcance. Não é algo que você possa estudar ou replicar. Deve ser dado livremente e recebido sem reservas. Tyler a puxou para mais perto, seu toque acendendo novas ondas de energia dentro de sua forma aprimorada. Seus seres perfeitos, seus buscadores, não passam de cascas vazias. Mas Aviana, ela está verdadeiramente viva, genuinamente viva, porque fez a escolha de sentir, de amar. A compostura do conselho começou a vacilar ainda mais. Mas o potencial, o poder que estamos percebendo não é seu para dominar, concluiu Aviana. Este é o presente da humanidade.
a notável capacidade de se transformar através do amor. Algo que sua espécie sacrificou há muito tempo na busca implacável pela co-perfeição. Ela se virou para Tyler, seus olhos âmbar brilhando com emoção intensa. "Mostre a eles", ela sussurrou, puxando-o para outro beijo. Desta vez, a energia que surgia entre eles era ainda mais eletrizante. A biologia aprimorada de Aviana, criada para representar o auge da engenharia Gênesis, reagia à paixão humana de maneiras que deixavam até mesmo seus criadores perplexos. Os instrumentos do conselho vacilaram, seus cálculos precisos desfeitos pela força avassaladora da emoção. Quando finalmente se separaram, a pele de Aviana irradiava um brilho luminoso, reminiscentemente da luz das estrelas. "Isto é o que você nunca possuirá", declarou ela ao conselho atônito. Não através de estudo ou engenharia, mas abraçando o poder do sentimento, assumindo riscos e abrindo seus corações para o amor, as fachadas cuidadosamente elaboradas da líder do Gênesis se despedaçaram completamente. O que emergiu foi uma exibição extraordinária de emoção, uma profunda mistura de admiração, medo e um intenso anseio que nunca havia sido visto antes. "Não podemos permitir que esse poder exista sem controle", declarou a figura central, embora sua voz tremesse de incerteza. "As implicações são exatamente o que a humanidade tem se esforçado para transmitir a você." Tyler interveio, seu tom firme. "A verdadeira força não vem do controle. Ela surge da conexão." A risada de Aviana ressoou com pura alegria e um senso de vitória. Sua existência idealizada, sua supressão emocional, tudo isso está enraizado no medo. Medo de sentir, medo de se conectar, medo do amor. Mas reserve um momento para refletir sobre o que esse medo realmente lhe custou. Os sensores de transporte detectaram abruptamente uma enxurrada de novas assinaturas. Naves humanas emergindo do hiperespaço. A cavalaria finalmente havia chegado. No entanto, o conselho alertou. Isso não acabou. Sua simetria antes perfeita agora apresentava os inconfundíveis sinais de perturbação. "O poder que você possui não é um verdadeiro poder", Aviana disse suavemente. "É amor, algo que você nunca entenderá até aprender a sentir novamente." Enquanto a nave de comando Gênesis se afastava da frota humana em avanço, Aviana se virou para Tyler. Sua forma aprimorada parecia vibrar com energia e seus olhos âmbar brilhavam com uma emoção profunda. "Eles voltarão", ela sussurrou suavemente contra seus lábios. "Eles estão obcecados agora, desesperados para compreender o que compartilhamos." Tyler a puxou para mais perto, sentindo a energia elétrica que pulsava entre eles. "Deixe que tentem", ele respondeu com um toque de desafio na voz. "Algumas coisas desafiam o cálculo e o controle." Aviana assentiu em concordância, inclinando-se para ele. 6 meses se passaram desde o seu encontro fatídico com o Conselho Gênesis, e agora Tyler e Aviana se encontravam no deck de observação da Estação Diplomática Humana, Nova Aurora. Abaixo deles, uma cena extraordinária se desenrolava. Naves coletivas. Gênesis atracavam graciosamente ao lado de embarcações humanas. Suas formas cristalinas, que antes eram perfeitas, agora exibiam variações sutis, uma transformação que teria sido inimaginável há pouco tempo. "Eles estão mudando", murmurou Aviana, sua forma aprimorada brilhando suavemente à luz das estrelas. A descoberta do conselho sobre nossa conexão naquele dia desencadeou uma reação em cadeia que eles não conseguem controlar. Enquanto ela falava, Tyler a envolveu com os braços por trás, sentindo a familiar onda de energia que o toque deles despertava. "Uma revolução de sentimentos", ele concordou, maravilhando-se com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Quem poderia imaginar que descobrir uma garota alienígena nua na floresta levaria à transformação de uma civilização inteira? Aviana se virou em seu abraço, seus olhos âmbar brilhando com uma mistura brincalhona de travessura e afeto. "Você realmente está reclamando sobre como as coisas terminaram?" "De jeito nenhum", ele respondeu com um sorriso, puxando-a mais para perto. Seus corpos se fundiam perfeitamente, uma combinação ideal de paixão humana e biologia avançada, criando leituras que continuavam a perplexar os cientistas da Gênesis. "Olhe para eles", disse Aviana suavemente, gesticulando em direção às naves da Gênesis. "A perfeita simetria deles está começando a se desfazer. Cada nave agora exibe padrões únicos, variações individuais que as diferenciam. Elas estão começando a encontrar suas próprias vozes." Era realmente verdade. As naves Gênesis, que antes eram idênticas, agora apresentavam diferenças sutis,
mas marcantes, com seus padrões cristalinos mudando em resposta às emoções emergentes de suas tripulações. Relatórios estavam chegando de toda a galáxia, revelando que os seres de Gênesis estavam experimentando sentimentos pela primeira vez em milênios. Sua sociedade aparentemente perfeita começou a se desmoronar à medida que emoções há muito suprimidas surgiam à tona. Os conselhos, desesperados para manter seu controle sobre o poder, lutavam contra a maré da mudança. Enquanto isso, Tyler observava atentamente, seus dedos traçando suavemente padrões no braço de Aviana, fazendo sua pele brilhar com um brilho cativante. Mas uma vez que um despertar emocional começa, não há como detê-lo. Aviana assentiu em concordância, inclinando-se mais perto dele. Eles cometeram esse erro comigo, ela confessou. Tentar controlar os sentimentos só os torna mais fortes. A voz dela assumiu um tom rouco, carregado com o peso de sua experiência. Você me ensinou isso? Tyler se lembrou do dia em que a encontrou vulnerável, exposta e despojada de tudo, exceto de sua essência. Agora, ela exalava confiança e força, sua forma aprimorada uma fusão impressionante da engenharia da Gênesis com a paixão humana. Ela havia se transformado em algo sem precedentes na galáxia, uma ponte entre o reino gelado da perfeição e as profundezas ardentes da emoção. Os últimos relatos são nada menos que cativantes. À medida que ela avançava, suas mãos começaram a vagar, explorando os contornos de seu peito com uma ternura curiosa. Seres de Gênesis estão em uma busca por conexão humana, ansiando por compreender a essência do que lhes tem faltado. Sua sociedade, antes perfeita, está evoluindo para algo belamente imperfeito. Nesta jornada, eles estão descobrindo as verdades que nós, como humanos, sempre entendemos. Tyler sentiu sua respiração falhar, enquanto o toque de Aviana enviava ondas de energia percorrendo os dois. Ele percebeu que a verdadeira força está em abraçar nossas emoções em vez de enterrá-las. Nesse momento, uma notificação soou suavemente, revelando novos dados das naves Gênesis. Aviana riu de alegria ao ver a cena diante dela. Os buscadores, aqueles caçadores impecáveis, estavam experimentando emoções pela primeira vez. Enquanto isso, o conselho foi lançado ao caos, lutando para lidar com a turbulência inesperada. Que tipo de emoções? Tyler perguntou, embora sua atenção estivesse cada vez mais desviada pela proximidade de Aviana. Tudo alegria, curiosidade. Desejo brilhava no ar enquanto seus olhos âmbar se fixavam nos dele, irradiando um calor inconfundível. Nesse momento, eles começaram a compreender os sacrifícios que haviam feito em sua busca incansável pela perfeição. À medida que sua paixão se acendia, as janelas do mirante automaticamente escureceram, criando um casulo ao seu redor, um campo de energia familiar que envolvia seus momentos íntimos. Após 6 meses, o vínculo deles se aprofundou, tornando-se mais intenso a cada dia que passava. Cada toque ainda despertava a mesma eletricidade daquele primeiro momento. Os membros do conselho estão se transformando, murmurou Aviana contra seus lábios. Suas formas geométricas outrora perfeitas estão evoluindo, tornando-se mais orgânicas, mais humanas. Eles estão redescobrindo suas emoções. Graças a você, Tyler sussurrou, puxando-a para mais perto. Você revelou a eles o que estavam perdendo o tempo todo. Graças a nós, Aviana interveio, sua forma aprimorada praticamente vibrando de energia. O que oferecemos é exatamente o que eles estiveram buscando o tempo todo. Não controle perfeito, mas uma conexão perfeita. Logo além da janela, outra nave Gênesis chegou. Sua estrutura cristalina exibindo curvas orgânicas sem precedentes. A transformação de sua sociedade estava ganhando força, espalhando-se como um incêndio em palha por aquilo que antes era uma civilização rígida. Eles estão chamando de Grande Despertar, disse Aviana, com a voz transbordando de emoção. Gênesis se desenrola pela galáxia, uma história de emoções despertadas, tudo provocado por um único ato de bondade. Começou quando um soldado humano se deparou com uma garota alienígena nua na floresta. Em vez de sucumbir ao medo, ele escolheu estender a mão em compaixão. Tyler sorriu ao lembrar-se, refletindo sobre como aquele momento mudou tudo. Você não estava apenas nu. Você estava completamente despido de tudo. Esperança, memória, identidade. No entanto, sob todos os seus experimentos e modificações, eu estava esperando. Aviana concluiu, seus olhos brilhando com amor. Ela ansiava por alguém que lhe revelasse que os sentimentos não são falhas, que o amor não é uma fraqueza. Ao se pressionar contra ele, sentiu uma verdade profunda. A maior força da humanidade não está em suas armas ou tecnologia, mas em seu coração.
O campo de energia ao seu redor pulsava com intensidade, um testemunho vívido de uma conexão que desafiava até mesmo os cálculos mais precisos da Gênesis. O amor deles havia se transformado em um farol radiante, guiando outros para longe da atração estéril da perfeição fria e em direção a um profundo despertar emocional. O conselho enviou uma nova proposta, comentou Aviana, embora seu olhar estivesse inegavelmente atraído pelo toque de Tyler. Eles pretendem estabelecer relações diplomáticas permanentes com a humanidade. Não para estudar emoções por mais tempo, mas para entender como experimentá-las de forma natural. E o que você disse a eles? Tyler perguntou. Seus dedos deslizavam sobre as curvas perfeitas criadas pela Genesis Engineering, agora imbuídas com a autenticidade do amor humano. Eu disse a eles que as emoções não podem ser compreendidas apenas por meio da observação ou análise. Eles devem ter experiência. Um sorriso brincalhão dançava em seus lábios. Propus que começassem relembrando a essência do querer, a emoção do desejo e o calor do amor. Enquanto isso, do lado de fora, as naves Genesis continuavam sua metamorfose silenciosa. As suas estruturas cristalinas estavam se transformando, tornando-se mais fluidas e vibrantes. Assim como a própria Aviana, elas estavam transcendendo os rígidos designs de seu criador, impulsionadas por uma onda de emoções despertas. Aviana, estamos recebendo relatórios de todo o espaço de Gênesis. Ela continuou, sua voz se tornando mais intensa. Sua sociedade antes perfeita está evoluindo para uma tapeçaria lindamente imperfeita. Os habitantes estão abraçando suas emoções, formando conexões e descobrindo o poder do amor. Essa transformação começou com um humano que me ensinou que perder tudo não significa estar quebrado. Significa estar pronto para a transformação. Tyler inclinou-se levemente para trás para encontrar seu olhar. Do nada ao tudo, ele havia testemunhado a garota que descobri na floresta, carregando nada além de uma história comovente. Agora ela possuía tudo. Aviana completou sua forma aprimorada, irradiando alegria e desejo. Você me revelou que a verdadeira perfeição não se trata de exercer controle. Trata-se de abraçar cada emoção plenamente e livremente. Assim como o abraço apaixonado dele se aprofundava, foi de repente interrompido por um suave toque. A chegada de mais uma mensagem diplomática do Conselho Gênesis. Mas este era diferente. Os padrões geométricos antes impecáveis de sua comunicação haviam se transformado em curvas orgânicas e fluidas. Dentro desse novo design, a mensagem transmitia uma profundidade de emoção sem precedentes. Eles estão nos agradecendo, disse Aviana, admirada, com os olhos fixos na tela enquanto absorvia o significado das palavras. Não por causa de dados ou análises, mas para lembrá-los do que haviam esquecido há muito tempo. A profunda capacidade de sentir e a escolha de amar. Ela riu suavemente ao pensar nisso. Muitas vezes se diz que as emoções mais primitivas da humanidade representam o auge da evolução. Levou tempo suficiente para eles perceberem isso, pensou Tyler Grind, enquanto a puxava de volta para seu abraço. Depois de tudo, ele havia esperado apenas alguns milênios por este momento. Algumas coisas valem a pena esperar. Aviana sussurrou, sua forma aprimorada irradiando ondas de energia visível em resposta ao toque dele. Era como descobrir alguém que podia ver além do que ela havia perdido e reconhecer o potencial de quem ela poderia se tornar. As janelas do mirante revelavam um fluxo constante de naves Gênesis chegando, cada uma adornada com padrões cada vez mais orgânicos. Sua civilização estava passando por uma transformação profunda, despertando para emoções que haviam sido suprimidas por inúmeras gerações. Essa mudança notável começou com um simples ato de bondade humana. Um soldado oferecendo sua capa a uma vulnerável e nua garota alienígena, acendendo uma centelha de esperança em um mundo há muito envolto em desespero. O que acontece a seguir? Tyler perguntou, embora a maneira como assegurava indicasse que ele já sabia a resposta. Aviana sorriu, seus olhos âmbar brilhando com amor e infinitas possibilidades. Continuamos a mostrar a eles que a verdadeira força reside em abraçar nossos sentimentos, e não em reprimi-los. A verdadeira perfeição abrange tanto as imperfeições quanto as emoções. O amor, ela sussurrou enquanto se aproximava, é uma força profunda que ressoa por todo o universo. Quando seus lábios finalmente se encontraram, a energia ao redor deles aumentou com uma intensidade sem igual. Através das janelas embaçadas, as naves Gênesis ganharam vida, suas estruturas cristalinas brilhando em harmonia com as emoções cruas que irradiavam do deck de observação. Olhe, Aviana sussurrou,
sua respiração roçando os lábios de Tyler. Eles podem sentir isso. Todos eles. O poder da emoção genuína, da verdadeira conexão. Sua forma aprimorada brilhava com uma mistura vibrante de alegria e desejo, iluminando o momento com uma energia inegável. Estamos revelando a eles o que eles estiveram perdendo o tempo todo. As estações diplomáticas e os analistas provavelmente estavam em frenesi, tentando quantificar o incomensurável. É o extraordinário poder do amor humano, amplificado pela melhoria do Gênesis. Mas esse era exatamente o ponto que ele vinha tentando transmitir o tempo todo. Algumas coisas simplesmente não podem ser medidas ou controladas. Elas só podem ser sentidas e abraçadas. De nada a tudo, Tyler murmurou, embalando a mulher que havia evoluído de um experimento vulnerável e nu para um farol radiante de mudança para toda uma civilização. Você viajou longe daquele chão de floresta? Nós percorremos um longo caminho. A Viana corrigiu, seu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele. E estamos apenas começando. Ela estava certa. A história deles havia começado do nada, sem roupas, sem esperança. Apenas uma saga de partir o coração sobre experimentação alienígena. No entanto, através do poder da bondade humana, da paixão e do amor, isso havia evoluído para algo muito maior. Uma revolução de emoções que estava varrendo a galáxia. Enquanto as naves Gênesis passavam graciosamente por sua magnífica transformação do lado de fora, Tyler e a Viana celebraram sua vitória com um beijo que liberou ondas de energia, ondulando pela estação. O amor deles, impossível e sem precedentes, era perfeito em suas imperfeições. Ele havia evoluído para algo muito maior do que uma mera conexão pessoal. Tornou-se um farol de esperança para aqueles que há muito haviam esquecido como sentir. A vulnerável e perdida garota da floresta havia descoberto não apenas roupas e abrigo, mas também um amor que transcendia as fronteiras das espécies e da engenharia. O soldado humano descobriu não apenas uma missão, mas uma companheira que demonstrou que a maior força da humanidade reside em sua capacidade de forjar conexões emocionais. Juntos eles transformaram uma história de desilusão em algo verdadeiramente magnífico. Um testemunho do poder do amor, não apenas para mudar indivíduos, mas para remodelar civilizações inteiras. A visão do coletivo Gênesis de uma sociedade perfeita estava evoluindo para algo maravilhosamente, lindamente imperfeito. Eles estavam despertando para emoções que haviam suprimido por milênios. Essa transformação começou com uma única e poderosa escolha. Um humano optando pela bondade em vez do medo, pelo amor em vez da lógica e pela emoção em vez da busca pela perfeição. O vínculo entre Tyler e a Viana havia se tornado um testemunho da ideia de que a verdadeira força não reside em cálculos frios ou melhorias genéticas, mas na intensidade das emoções autênticas. Enquanto se abraçavam no deck de observação, com os olhos fixos na galáxia que mudava e brilhava diante deles, sentiram o poder de seus sentimentos despertando. Nesse momento, eles entenderam que sua história estava apenas começando. Um novo capítulo estava se desenrolando na saga atemporal do maior presente da humanidade. A capacidade de sentir, de se conectar e de amar sem fronteiras ou limitações. O que antes era uma história de partir o coração se transformou em uma profunda história de amor. A vulnerável garota alienígena havia surgido como uma ponte entre mundos e, mais uma vez, a humanidade demonstrou que suas emoções aparentemente primitivas eram, na verdade, a força mais poderosa do universo.